querendo fazer um bolo aí bem bonitão com o tema Patrulha Canina? Então vamos lá assistir esse vídeo porque eu mostro com todos os detalhes como que eu fiz essa encomenda na minha confeitaria em casa. Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse bolo, que ele é bem simples, mas muito delicado, como todos os bolos que a gente faz aqui, né? Os bolinhos simples, mas sempre delicadinho. Então eu vou mostrar com todo o passo a passo pra vocês, mas antes disso, vai deixando um joinha pra gente, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo toda semana aí pra vocês. Mas vamos lá então pra esse vídeo? Então vamos preparar esse bolo pra iniciar a decoração. Vamos lá, gente. Nosso bolo tá na forma. Eu monto ele na forma mesmo, pra facilitar. A não ser que a encomenda, eu tenho bastante encomenda, aí se eu não tiver forma o suficiente, aí eu monto no acetato. Como esse bolo eu vou colocar numa bandejinha de isopor, para reforçar, eu vou colocar também esse disco de isopor entre o bolo e a bandejinha, porque assim dá mais firmeza. Tudo bem que esse bolo ele tá bem firme, tá bem bonitão. Essa bandeja, ela é do tamanho certinho ali do bolo. Para pegar o cliente não vai ter trabalho e nem vai correr o risco de dobrar o bolo, né? Porque às vezes o cliente pega o bolo como se fosse um livro e dobra e acaba trincando alguma partezinha dele. Então, por isso também é muito importante a gente usar alguma cake board de MDF, porque dá mais segurança. Mas no meu caso eu não tinha, né? Provavelmente eu tinha acabado as minhas cake board aqui, eu já não lembro. E eu utilizei os pratinhos de isopor, que também é bacana, gente. Só tem que reforçar mesmo pra gente ficar mais tranquila. Esse bolo é um bolo de 1,5 kg, ele tem 3 camadas de recheio e 4 discos de massa. Então é um bolo aí bem bacana. Se eu for fazer uma festinha pequena ou só um bolinho só para comemorar algum aniversário ou algo do tipo, é um tamanho interessante. A montagem é bem simples, a gente faz camada por camada, molha a massa, tem vídeo aqui no canal também. Põe o recheio. Eu sempre gosto de fazer essa barra de contenção com um chantininho bem firme, porque eu não sei para onde que o bolo vai, né? Eu não sei como é que o cliente vai transportar. Às vezes ele solicita um Uber para levar. Então, enfim, eu sempre gosto de estar fazendo aí essa barra de contenção mais firme. Por isso, vamos começar com a pré-camada. A pré-camada, gente, ela serve para evitar farelos do bolo por cima da decoração, né? Porque vai ficar tudo preso ali embaixo. E também, já pra gente deixar o bolo mais retinho, bem certinho, e evitar que solte bolhas, né? Não que solte, né? Que surja bolhas na nossa decoração. Isso evita. Então, é bem interessante a gente fazer a pré-camada. Vamos alisando primeiro o topo. Uma dica, se você tá começando agora, ou se tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com o chantilly, coloca na manga de confeitar e espalha no bolo. Não joga direto que nem eu fiz, porque vai dar mais trabalho pra você ir espalhando, né? É mais pra quem tem mais costume. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço com a manga de confeitar, mas eu acho muito mais fácil com a manga, né? Coloca tudo na manga, vai espalhando por todo o bolo, depois alisa, porque você sabe exatamente a quantidade de chantilly que tem em cada lado, no topo também da mesma forma, então eu acho mais fácil. Aqui eu fui colocando no olhômetro, só que toda vez eu vou espetando o bolo pra saber se tem mais chantilly de um lado que do outro. Então, enfim, pra facilitar, faz com a manga de confeitar. Fui passando a espátula lisa, né? Porque eu sempre gosto de passar a espátula lisa primeiro, pra depois vir com textura, ou se o bolo for liso também, já deixa ele pronto. Se o chantilly estiver ficando poroso, gente, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente retira, ou a gente trata ele no bolo mesmo, para facilitar também. Se for para tratar ele no bolo, é só borrifar um pouquinho de água gelada, ou como é uma cor só, derrama um pouco do chantilly líquido mesmo em cima e vai espalhando até a parte de baixo. E também dá pra você ir molhando direto a espátula, né? Na verdade tem 3 opções. Dá pra você molhar essa espátula que eu tô passando, vai lá, molha um pouquinho, passa no bolo, vai lá, molha um pouquinho, passa no bolo e assim vai seguindo. Eu fui molhando, ó, pode ver que eu borrifei um pouquinho de água gelada, porém eu acho que eu ainda não tava gostando, aí eu optei por tirar, gente, o chantilly, não teve jeito, eu fui passando e não tava fechando muito bem, ó. Aí como eu não tava com muito, tava com um pouco de pressa, na verdade, aí eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vou retirar, porque já tava chegando bem perto da massa, olha, pode ver que tá bem perto da massa. Então eu optei por retirar mesmo, mas eu não vou desperdiçar esse chantilly, porque eu não tô chegando bem perto da massa, ó. Então não vai ter farelos. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco mais de chantilly líquido mesmo, o chantilly líquido gelado, e vou voltar a bater. Porque aí vai dar o ponto certinho, vida que segue, e a gente não perde esse chantilly, né? Porque tem um custo, né? E se o chantilly tá perfeito, só ficou um pouquinho poroso, dá pra usar novamente. Só bater mais um pouco com chantilly líquido.
ou a gente pode pôr creme de leite também, que dá super certo. Mas no caso do creme de leite, coloca só um pouquinho, tá? Senão a gente perde a estrutura do chantilly e desanda ele. Coloquei um pouquinho ali de chantilly, mais um pouco de corante, porque automaticamente, como eu coloquei mais chantilly, o tom da cor ele diminui, né? E eu não queria. Eu quero que fique um rosa bem clarinho, bem tranquilo, mas que não fique chegado pro branco, porque ainda tem o topo, né? E tudo mais, pra não ficar tudo muito branco. Fui dando uma limpadinha ali, a prévia camada ela ainda tá, né, firme e forte, porque a gente tirou só o excesso do chantilly que a gente colocou. Ela tá um pouquinho mais grossa, mas também não tem problema. Agora é só a gente reduzir a quantidade de chantilly que a gente vai pôr no bolo, pra não ficar muito grosseira. E quando o cliente for cortar esse bolo, tá um pedaço muito grande de chantilly, porque não é legal. Então a gente segue fazendo dessa forma. Tô vendo o ponto ali rapidinho. Pronto, bati, já vou utilizar. Uma outra coisa que pode acontecer quando a gente deixa o chantilly parado é realmente ele ficar poroso. Se você deixa ele muito tempo ali, você tem que bater um pouquinho na mão, porque senão ele realmente começa a criar ar e fica todo porosinho. Ah, eu não me atentei, né? Deixei ele batido ali um tempo e fui só aplicando no bolo. É por isso que aconteceu isso. Mas enfim, gente, nada de bicho de sete cabeças, a gente consegue consertar rapidão. Fui alisando, ó, e pode ver que agora ele tá bem hidratado, tá bem bonitão. Deixei ele até mais molinho do que devia, mas era já pra não ter tanto trabalho, porque como eu precisava entregar esse bolo e tava bem em cima da hora, então segui fazendo dessa forma aí. A gente às vezes improvisa. O importante é no final dar tudo certo. Como eu falei pra vocês, toda vez que eu faço decoração dessa forma, jogando o chantilly direto no bolo, eu sempre vou espetando ele pra ver se tem uma quantidade de um lado, se tem menos do outro. E era aquilo que eu tava fazendo com a espátula, que vocês viram, eu espetando toda hora o bolo, né, na parte de cima. Pra ver se tem muito ou se eu tenho que tirar, enfim. Agora sim, gente, olha esse bolo, como tá bonitão, não tá poroso, tá bem hidratado e tá ficando a marca da textura ali da nossa espátula que a gente quer. Eu gosto do bolo com as quinas imperfeitas, vai depender do modelinho. Às vezes eu deixo, às vezes eu tiro. Vai depender mesmo do topo também. Se for um topo muito simples, eu acho muito bonito ficar essa como se fosse um castelinho, né? Eu vejo muito assim, eu acho que fica parecido com um castelinho. Então eu gosto dessas quinas imperfeitas. Esse modelinho, eu vou deixar ele assim. Vou limpar a parte de baixo, porque a nossa bandejinha, né, já tá pronta, a nossa decoração. Só que mesmo assim, eu ainda achei ele muito simples. Então, eu vou aplicar o topo e depois eu ainda vou fazer um detalhe, porque como eu falei pra vocês, senti que tava muito simples. Então, agora vamos partir pra aplicação do topo. Esse topo foi eu mesmo quem fiz, né? Normalmente eu peço pra gráfica e às vezes eu faço. Se for 3D, como eu não faço, aí realmente eu peço todos com a gráfica mesmo. Ainda não testei fazer. Na verdade, eu fiz alguns, mas foi mais simples, né? Quando é muito elaborado, aí eu não corro... Tenho um pouco de receio de fazer. Quando eu vou aplicar o topo, quando ele é simples no bolo, eu sempre passo uma fita para entrar em contato entre o topo e o bolo ali para não danificar, porque transfere, viu, gente? O chantilly, ele acaba molhando o papel e danifica. Então não fica legal. Eu sempre coloco essa fita aí como uma forma de proteção. Fui fazendo, colocando, né, o topo na parte de cima também. Eu já vou virar para vocês verem o bolo como que ficou. Mas aquilo que eu falei, eu ainda achei que ficou muito simples e vou fazer mais uns detalhes na parte de baixo para ficar bem bonitão. A cliente também não tinha me mandado um modelo específico. Ela pediu somente um bolo rosa com o tema Patrulha Canina e era isso. Então eu segui fazendo o modelinho ali da minha cabeça, do jeitinho que eu achei que ia ficar melhor. Não quis fazer nenhum detalhe em cima, porque tinha bastante topo na parte de cima. Porém, na parte de baixo eu achei que ficou muito simples mesmo. Aí vocês vão ver, ó, que vai dar outra cara pro bolo. Esse bico de confeitar é um bico que não tem numeração. Ele é como se fosse o bico 1M, só que bem pequenininho. Eu comprei num kit bem simplesão, aqui numa lojinha perto de casa, e eu utilizo ele até hoje, bem simples, mas que ele dá um detalhe muito bonitão. Deixa eu chegar com a câmera mais perto para vocês verem os detalhes. E olha que gracinha, não ficou com outra cara? Eu achei que foi muito melhor assim. Uma fofura, né? Se vocês gostaram, não esquece, deixa um like e comenta aqui também. Gente, também não se esquece de se inscrever aí no canal, porque eu tô soltando vídeo toda semana pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham pegado todas as dicas aí, tenham gostado bastante desse vídeo, né? Eu tentei mostrar o máximo aí. E foi isso.
Um beijão, gente, e até a próxima!